E a quantidade de luciferase agora nos poços com TBR1, se ligando naquela região ali, que é a região que estabelece o controle negativo, foi menor. Então isso fez sentido na cabeça deles, vocês concordam? Ora, se o TBR1 se ligou naquela região que a gente espera que ele se ligue, e se ligando nessa região ele controla a expressão de FES2 negativamente, então nesse experimento a gente teve menor expressão ou menor presença de luciferases com a ligação desse TBR1, então muito provavelmente ele está ligando e está controlando negativamente a expressão dessa enzima e muito provavelmente ele controla também, faz a mesma coisa com o FES2. Então esses resultados sugerem que o TBR1 regula negativamente a transcrição de FES2 diretamente. Como diretamente? Se ligando naquela região do DNA ali que é próxima ao gene de FES2. Beleza, pessoal? Depois disso, galera, eles quiseram olhar para as partes, né, do córtex cerebral. Vocês se lembram que o córtex cerebral é dividido em 6 camadas? Então eles quiseram ver o que acontece agora em cada uma daquelas 6 camadas. Então aqui, o primeiro experimento que a gente vai olhar é esse aqui de baixo. Ó. Eles usaram um animal transgênico, tá? Um animal que já floresce, né, GTP quando tem a presença de FES2. Então é um experimento repetido. Eles viram que nos animais nocautes de TBR1 realmente a gente tem maior expressão de FES2 do que nos animais selvagens. E agora eles quiseram olhar para cada uma dessas células aqui e fazer aquela separação bem Brudminiana mesmo, né? Analisando a morfologia das células, eles separaram as camadas corticais. Então dá uma olhada aqui, ó, pessoal. A gente tem aqui a foto do córtex cerebral e aqui do lado a gente tem um gráfico de barra que está controlando a presença de TBR1 em vermelho e a expressão de FES2 em verde. Então dá uma olhada. Na 6ª camada a gente tem muita presença de TBR1 e pouca de FES2. Mas já na 5ª a gente tem muita expressão de FES2 e pouca de TBR1. Num animal com 7 dias, esse que eu acabei de falar é um animal com 14 dias pós-natal, tá, pessoal? Num animal com 7 dias pós-natal, a gente tem muito mais expressão de FES2 do que TBR1 na 5ª camada. E na 6ª camada a gente tem muita presença da proteína TBR1 e quase nada, pessoal, de FES2. O mesmo padrão se repete com um animal recém-nascido e um animal com 15 dias embrionários. Então, isso parece sugerir, pessoal, justamente aquilo que eles estão desconfiando. Que a presença de TBR1 é suficiente para reprimir, ou seja, regular negativamente a expressão de FES2. Tem sentido? Porque aonde tem muita TBR1, a gente tem pouco FES2. Aonde tem pouco TBR1, a gente tem muito FES2. Tem sentido. Agora, pessoal, eles não ficaram satisfeitos com essa divisão em camadas aqui, como Brodmann fez. Eles quiseram marcar exatamente as células da 6ª camada, para que eles pudessem olhar para a 6ª camada e ver o que acontece ali na 6ª camada com os animais nocautes para TBR1 e os animais selvagens. Mas como eles marcariam as células da 6ª camada exatamente? Foi fácil, eles disseram que existe um marcador molecular que consegue marcar especificamente as células da 6ª camada. Então, essa parte foi fácil, marcar as células da 6ª camada. Só que eles queriam também marcar as células da 5ª camada, porque em período embrionário essas células elas ficam meio que misturadas, sabe? Elas não ficam exatamente divididas em camadas. A gente tem uma mesma região do córtex que há células da 6ª e células que serão da 5ª camada. Então a forma que eles encontraram de marcar agora as células da 5ª camada, para que eles soubessem para onde não olhar, né, pessoal, já que eles sabiam, eles já conseguiram marcar as células da 6ª camada, então eles saberiam para onde olhar, e agora só faltava marcar as células da 5ª para que eles soubessem aonde não olhar. Eles fizeram um procedimento considerando o tempo de formação das células. Pessoal, o que eles entenderam é o seguinte: as células da 5ª camada, elas nascem das células da 6ª camada. Ou seja, as células elas são geradas das camadas mais internas para as mais externas.
Então as células da sexta camada vão dar origem para as células da quinta para a quarta, quarta para a terceira e assim por diante. E eles sabem que as células da quinta camada, elas nascem especificamente, pessoal, nesse período de tempo aqui, ó, no 12º dia embrionário até o 14º dia de gestação daquele embrião. Então, nesse período de tempo, pessoal, no 12º até o 14º dia, eles administraram um marcador celular que marca células que estão nascendo. E se a marcação é feita nessa janela de tempo, eles estão marcando definitivamente, pessoal, as células que darão origem à sexta camada. A quinta camada, desculpa. Tem sentido, pessoal? Porque as células que vão dar origem à quinta camada nascem nesse período de tempo aqui, ó. No 12º dia até o 14º. Então ficou fácil. Eles marcaram de azul as células da quinta camada, marcaram de vermelho as células da sexta camada, e agora eles controlaram a expressão de FES2 aqui no gráfico nas células apenas da sexta camada, células que são da sexta camada. Eles usaram o mesmo animal transgênico, tá, pessoal? São animais que já florescem GFP para a expressão de FES2. Então eles olharam para uma célulazinha que é azul. Então eles falaram, essa é uma célula da quinta camada. Não vamos controlar ou medir a expressão de FES2. Aí eles olharam para uma célulazinha vermelha e falaram, essa é uma célula da sexta camada. Vamos mensurar a expressão de FES2 aqui. Repetiram isso com várias células e colocaram no gráfico. Então o animal nocaute para TBR1, pessoal, mostrou esse nível de expressão de FES2, uma expressão alta. E o animal selvagem, ou seja, com a presença de TBR1, mostrou esse nível de expressão de FES2 na sexta camada. Então, confirmando aquilo que eles suspeitavam, né, pessoal? A presença de TBR1 parece inibir a expressão de FES2, pelo menos na sexta camada. Então, esses resultados sugerem que, sem a presença de TBR1, há a expressão anormal de FES2 na camada 6. Sim ou não, pessoal? Aqui a gente não tem a presença de TBR1. E a gente tem uma super expressão de FES2 que não é normal. Porque olha o animal selvagem aqui, ó. O animal selvagem, a expressão de FES2 é essa. Mas com a ausência de TBR1, a expressão é muito maior. Então a gente tem uma expressão aumentada, uma expressão anormal de FES2 na sexta camada. Agora, pessoal, eles quiseram olhar para os prolongamentos, tá? Para as projeções que surgem ali naqueles animais nocautes para TBR1 e nos animais selvagens. Então a gente tem GFP florescendo aqui em todas as imagens, só que na coluna A e B a gente tem o GFP marcando alguma molécula de citoesqueleto. Então a gente consegue ver as projeções axonais. E na coluna C e D a gente tem o GFP, aqueles mesmos animais transgênicos, tá? O GFP florescendo para a expressão de FES2. Então veja, na coluna A gente vê que nos animais selvagens as projeções axonais vêm até aqui, ó, pessoal. Um pouco abaixo do neocórtex. Mas nos animais nocautes para TBR1, as projeções vêm até o estriato, ou seja, elas avançam muito mais distante aonde naturalmente elas avançariam nos animais selvagens. Conseguem ver? Isso é um animal embrionário, tá, pessoal? 14 dias embrionários. Agora, um animal recém-nascido, animais selvagens recém-nascidos, olha, as projeções vêm até o tálamo. É o que está mostrando essa seta branca aqui, ó. Nos animais nocautes agora, recém-nascidos, as projeções não só desviam do tálamo, como crescem muito mais e chegam até o hipotálamo, pessoal. Bem perto do mesencéfalo. Agora, olhando a expressão de FES2, como que fica a expressão de FES2? Bem aquilo que a gente e que os autores estavam desconfiando. Nos animais selvagens, a expressão do FES2 ela fica diminuída quando comparada aos animais nocautes. Olha, o FES2 ele está expresso aqui em animais com 16 dias embrionários apenas no neocórtex, tá? E aqui a gente vê também um pouco de expressão dele em lugares abaixo do neocórtex, mas a expressão fica severamente aumentada
até em núcleos mesencefálicos, né, pessoal? Aqui, ó, já está no mesencéfalo a expressão do FAST2, ó, esse MB aqui representa o midbrain. Então a expressão do FAST2 já está presente atrás do tálamo, chegando ao mesencéfalo e em núcleos mesencefálicos também, que é o que representa esse CP aqui, ó. Muito maior a expressão do que no animal selvagem. Então, a expressão do FAST2 está aumentada e a gente pensa que, por consequência disso, as projeções ficam aumentadas também. Então, esses resultados nos sugerem que neurônios sem TBR1 enviam projeções anormais para estruturas inferiores por causa do aumento da expressão do FAST2. É isso que a gente pensa com esses resultados. Por fim, pessoal, o último resultado agora é o resultado mais importante, né, para esses autores. Eles quiseram agora olhar para a camada 5, tá? A camada piramidal interna. E agora mexer com a proteína TBR1 e ver o que acontece com a expressão de FAST2 e também com os prolongamentos, né? Com as projeções ali que vão dar origem ao trato córtico espinhal. Então aqui, pessoal, eles usaram aquele mesmo animal transgênico, que naturalmente floresce para a expressão do FAST2, e eles usaram 3 plasmídios. Um plasmídio vazio, que é esse KEGG empty aqui, e eles usaram um plasmídio contendo a proteína TBR1. Tá bom? Então eles na verdade, eles superexpressaram aqui nesse experimento a proteína TBR1 na 5ª camada, e o animal que recebeu o plasmídio controle, ele vai ficar com a expressão normatizada ali, né? Seria o animal selvagem sem alteração nenhuma. Então, fazendo essas marcações, tem um terceiro plasmídio, que é o plasmídio que marca as células que estão nascendo. E eles fizeram esse procedimento aqui, foi um procedimento in útero, né? Uma transfecção in útero. Então eles dão um choque na cabeça do embrião e fazem com que os plasmídios entrem ali dentro do cérebro daquele embrião. Na verdade, entrem dentro da cabeça do embrião e os plasmídios vão entrar dentro da célula do córtex daquele embrião, né? Então, esse procedimento foi feito com 13 dias, pessoal. Então, eles usaram aquele raciocínio lá de células que estão nascendo, vocês se lembram? Entre o 12º dia e o 14º dia embrionário, as células que estão nascendo vão dar origem à 5ª camada de células corticais. Então, eles teoricamente estão marcando as células da 5ª camada. E dessa maneira eles conseguem olhar apenas para as células que interessam ele e medir a expressão de FAST2. Então, olha, pessoal, medindo a expressão de FAST2 aqui no eixo Y, eles viram que no animal selvagem, a expressão do FAST2 foi uma, que é essa daqui, essa quantidade. E nos animais com a superexpressão de TBR1, a expressão de FAST2 ficou severamente diminuída, pessoal. Severamente diminuída. Indicando que realmente a presença do TBR1 na camada 5 diminui bastante a expressão do FAST2. E agora a gente fica super curioso para saber o que aconteceu com a projeção. Com as projeções que vão dar origem ao trato córtico espinhal, não é verdade? Porque o trato córtico espinhal justamente ele nasce dessa 5ª camada. O que será que aconteceu? Então dá uma olhada, pessoal, é isso que eles estão mostrando aqui. No animal que recebeu o plasmídio vazio, ou seja, no animal que não está com a superexpressão de FAST2, a gente tem projeções por todo lugar. Corpo caloso, a ponte e inclusive nas pirâmides, que é o lugar onde as projeções vão decussar, né? Que o trato córtico espinhal ele muda de lado. Agora, no animal, com a superexpressão da TBR1, a gente tem projeção só até o corpo caloso, né? Então, indicando uma formação do trato córtico-cortical, enviando fibras de um lado de um hemisfério cerebral para o outro. Mas aqui, pessoal, na ponte e nas pirâmides, não há presença nenhuma de nem sequer um axônio. Olha, pessoal, aqui na pirâmide, nem sequer um axônio passando aqui, pessoal. Então, o FAST2, a expressão de FAST2 fica severamente diminuída na 5ª camada com a presença da TBR1 e, por consequência, muito provavelmente, as projeções também ficam diminutas, pessoal. Então, esse resultado indica que
uma expressão errada da TBR1 é suficiente para suprimir a expressão de FAST2 na camada 5 e efetivamente evitar a formação do trato córtico-espinhal. Esse é o último resultado e essa imagem aqui apenas resume alguns dos achados desses autores, pessoal. Então dá uma olhada. Nos animais com TBR1 na sexta camada, eles conseguem fazer com que a expressão do FAST fique diminuída e a formação do trato córtico-espinhal fique normal e a formação do trato córtico-talâmico, né, que é formado pelas células da sexta camada, também fique normatizada. A gente tem um sistema rígido, adequado para aquilo que a gente classifica como normal. Agora, no animal sem a presença da TBR1, pessoal, olha que a gente tem a anulação da ligação da TBR1 naquele local ali, próximo ao gene do FAST2, a gente tem um aumento da expressão do FAST2, pessoal. Olha que a setinha está mais grossa, vocês percebem? Isso representa um aumento da expressão do FAST2 na sexta camada. Então, esse aumento atrapalha o sistema, principalmente córtico-talâmico, por exemplo, porque os neurônios que enviam projeções para o tálamo deixam de enviar para o tálamo, passam a enviar projeções para o hipotálamo e inclusive para regiões bem inferiores, como a ponte e a medula espinhal. Isso na camada sexta. A gente acabou de ver ali no experimento passado que se a gente superexpressar a TBR1 na camada quinta, a gente diminui a expressão de FAST2 e a gente agora danifica essa linha vermelha aqui, ó, que representa as projeções da camada 5. A gente danifica a formação do trato córtico-espinhal, pessoal. Então esse é um resumo dos principais achados desse trabalho, galera. E aqui a gente termina esse vídeo, tá? Então se você chegou até aqui, deixa um comentário aqui embaixo, me diz o que você achou, me diz se você conseguiu entender tudo, tá? E me diz se você quer mais, se vocês querem mais vídeos como esse, tá? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal que eu vou trazer conteúdos iguais a esse e muitos outros conteúdos todas as semanas. E a gente continua se encontrando e batendo mais papo legal a respeito de ciência, de biologia e muitas outras coisas. A gente se vê, até mais, tchau!